Bem, esse assunto ele sempre gera polêmica, porque muitas das vezes eu, como torcedor de um clube, não aceita muito alguém ou o noticiário falar a respeito dos problemas que me afligem, tá? Normalmente é assim. Eu percebo muito isso, tá? Então assim, tipo, cada um com seus problemas, cada um que resolva para lá os seus problemas. Eu não vejo dessa forma, respeito quem vê diferente, mas eu vejo de forma diferente. Até porque, quando a gente fala de dívidas de grandes clubes, a gente está falando da continuidade ou não daquele clube. Aí eu fico me perguntando, o que vai ser do futebol brasileiro sem esses clubes tradicionais, renomados, de camisa pesada do futebol brasileiro, que fazem parte, que de alguma forma, querendo ou não, você sendo o adversário ou não, esse clube ou esses clubes é que são clubes que engrandecem, que fazem com que o futebol brasileiro exista. Então, se falar especificamente do Vasco, tá? Mas a gente sabe que tem outros clubes passando por problemas iguais ou piores. Em momentos oportunos, como já falamos, vamos voltar a falar, tá? Sem problema nenhum. Mas por que eu estou querendo trazer essa reflexão para a gente? Que SAF, especificamente SAF, se ela não tiver, como tudo na vida, gestão, seriedade, não vai rolar, não vai acontecer. E o Vasco da Gama é um exemplo cabal dessa questão, desse ponto. Porque se a gente voltar no tempo, nós vamos lembrar que quando se falou em SAF do Vasco, muitos, eu não vou dizer 100%, mas muito próximo disso, vomitaram, discursaram que os problemas do Vasco tinham acabado. Esse foi, sim, o discurso. Passou o tempo e a gente viu que não. Melhor dizendo, piorou. Piorou. Por que piorou? Piorou justamente porque não tinha gestão. Uma empresa que veio com um pensamento ou com uma mentalidade amadora, tentando de alguma forma se aproveitar porque só pensava em negócios para encher o caixa dela, e ainda que tu diga que qualquer empresa vai pensar assim, aí eu autular, porque essa empresa ela está entrando como investidor, passando a ser dona, mas como investidor acima de tudo. Então tu não pode pensar só no teu caixa. O certo é que a péssima gestão gerou o que gerou e tá aí uma dívida no período da SAF de 400 milhões. Parece, olhando o Vasco da Gama como um gigante, 400 milhões praticamente é nada, olhando o Vasco da Gama como um gigante. Mas quando tu olha o Vasco da Gama como um clube endividado, 400 milhões é muita grana. E quando tu olha para um lado e olha para o outro e não tem esse dinheiro, e não encontra parceiros, pelo menos até então, para bancar isso, a coisa vai virando o que a gente chama de bola de neve. Porque o Vasco até faz grana, o Vasco até consegue gerar capital,
Mas devido a essas dívidas malucas, não só essa como outras, somadas, faz o clube financeiramente ter muitas dificuldades para poder pagar e, acima de tudo, se manter. Esse é o grande dilema do Vasco. E o Pedrinho, coitado, está fazendo dentro das suas condições e limitações o que pode. Tá? Mas ele sozinho, apenas com a sua boa vontade, ele não vai conseguir. O grande desafio hoje é você encontrar um baita de um investidor sério, que possa dizer assim: eu honro, tá? Eu sei que nesse momento eu vou só ter que bancar, botar dinheiro para quem sabe daqui a um tempo ter esse retorno. Caso contrário, vai aparecer uma outra 777 da vida para promover ainda mais dívida. Mas eu tenho certeza que, por outro lado, o Pedrinho está muito, vamos dizer assim, antenado e ligado para não permitir que isso ocorra novamente, tá? Então, assim, resumindo a obra, SAF não é a solução de todos os problemas de um clube. Ainda mais quando a empresa ou o investidor não tem nenhuma experiência no meio esportivo. Essa é a questão. Ou se tem, não faz a coisa séria, não vai adiantar. Tá bom? É isso. Então, a gente precisa, principalmente você, torcedor vascaíno, precisa ser racional e entender que o momento é de cortar a carne para poder ver se consegue sair do outro lado e aí sim ressurgir das cinzas para que ressurja forte. Essa é a ideia, esse é o conceito. Caso contrário, vai ficar nessa mesmice, tá? Sem poder respirar direito. E se eu não respiro direito, eu não consigo mostrar força para que eu possa, então, mostrar, evidenciar o quão gigante é o Vasco da Gama. Abraço!